Beleza? Vamos lá agora para nossa aulinha de composição, tá? Tem algumas ferramentas que eu vou ensinar vocês que são extremamente importantes, tá? Se você já sabia todas as últimas aulas, tá? Que bom, você já está muito à frente de bastante gente, tá? Porém, essa aula agora, ela vai literalmente usar todos os recursos, tá? Das aulas anteriores. Então, se alguma das coisas você ainda não está dominando, volta lá até você dominar, tá? Você precisa de estar dominando todas as últimas aulas que eu passei para vocês agora. Vocês precisam de estar 100% tipo, tranquilos nelas, sabe? Lógico, vocês não precisam de ser nenhum artista excepcional, incrível, extraordinário. Não, mas vocês precisam de, tipo assim, de saber aquele básico que eu expliquei. Legal? Nessa aula aqui agora, a gente vai falar um pouco sobre composição. E a nossa composição começa bastante sobre valor tonal, ok? Sobre valor tonal, aqui a gente tem alguns exemplos de composições basicamente que funcionam, tá? Imagino que isso daqui seria uma arte, né? Na vertical, né? Num formato, sei lá, de 2 por 3, alguma uma proporção assim, sabe? Para poder formar esse modelinho aqui. Tá? Deixa eu só arrumar esse tamanho, né? Um pouquinho grande. Tá, legal. E aí, como é que a gente pode usar o nosso valor tonal para a gente poder criar composições bem legais? Os primeiros exemplos que a gente tem aqui são esses aqui. Né? Ó, naquela aula que eu passei para vocês sobre valores tonais, eu falei bastante sobre separar as coisas por tons de forma mais gritante, sabe? Por exemplo, se eu tenho um personagem mais acinzentado, né? Eu tenho que colocar um fundo que separe ele totalmente, né? E a mesma coisa para os outros tons, né? Seja branco, seja preto, tanto faz, tá? Além disso, coisas que a gente pode usar como recurso é fazer coisas assim, sabe? Tipo, isso daqui. Esse valor tonal aqui, essa composição, né? Seria de quê? De basicamente o quê? Embaixo a gente tem um cenário, na frente a gente tem um protagonista e no fundo aqui, ó, nessa parte em branco, a gente tem um respiro, né? Que é um pedaço onde não vai ter nada, vai ter talvez um céu com uma ou duas nuvens, sabe? Uma coisa bem tranquila. E a mesma coisa a gente aplica para todas as outras ideias que a gente tem aqui, né? A ideia de composição basicamente é isso. É você conseguir organizar as coisas bem separadinha, né? Além disso, né, existem outras ferramentas que a gente pode usar para a nossa composição ficar ainda mais interessante. Por exemplo, como eu falei para vocês, né, é, a gente tem alguma coisa aqui embaixo e a gente não tem nada em cima. Existe um modelo de regras que se chama regra dos terços. O que você faz? Você basicamente vai dividir a sua imagem em 9 partes iguais, tá? Ó, dá uma olhada nisso daqui. Está dividido em 9 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? E aí, como é que a gente ocupa isso daqui? Se a gente quer uma imagem mais carregada, mais pesada, a gente vai usar 6 desses espaços e deixar 3 para respiro. Tá vendo como tá perfeitamente aqui alinhado? Isso daqui não foi coincidência, tá? Isso daqui tá assim, foi totalmente proposital. Show? É... E aí, isso daí funciona para qualquer imagem, tá? Que vocês forem fazer. A gente tem aqui nessa composição 4 pontos de interesse, né? Que são esse, esse e esse. São basicamente onde as linhas se cruzam. Nessa imagem específica, quem fotografou não queria usar nenhum ponto de interesse. Ele só queria uma imagem que fosse uma boa base. Isso é uma ótima base para outras composições em si, né? Agora eu vou pegar uma imagem aqui que tenha que a pessoa usou, né, os pontos, esses pontinhos para poder colocar os interesses de fato. E dá uma olhada só como é que fica interessante, mano. Como é que isso daqui fica legal quando se bem usado, ó. Vou até aumentar um pouquinho mais.
só não vou distorcer, tá? Olha só que legal. Aqui a gente tem uma pintura, certo? E aí ele usou também aquele mesmo princípio, né? Ele ocupou 6 e deixou 3 para respiro. Logo que tá meio, né? Tá bem na metade. Mas ainda assim são 3 ali mais voltados para respiro. Além disso, ele usou 2 pontos de interesse, que é geralmente o suficiente para você poder conseguir deixar sua imagem bem interessante, né? Ele colocou uma cena aqui, que está acontecendo aqui, né? Um cara mexendo aqui com essas palha, eu acho que é isso, né? E atrás aqui a gente tem um avião, né? Caído, quebrado, não sei. Só disso daqui a gente já consegue tirar histórias, que é a parte mais importante para suas composições, tá? Todos os seus desenhos, todas as suas artes, se você quiser que elas vendam de fato, o ideal, isso daí não é todos os casos, tá? Tem casos que não precisa, mas agora, nesse início, é mais fácil você ir por esse caminho, de onde os seus desenhos, suas ilustrações, elas precisam de contar histórias. E aqui a gente tem uma história já sendo contada, sabe? A gente tem um avião caído ali. Como ele caiu ali? Né? Isso daí já abre algumas questões pra gente. Como ele caiu? Por que ele tá no campo? De quem que é esse avião? Será que era desse cara aí? Será que foi ele que caiu aí? E, e ele também tá ali mexendo ali com alguma coisa, uma palha, né? Ele tá trabalhando. Será que ele mora aí? Será que ele é empregado? Será que ele era o proprietário desse avião? Né? A gente já consegue abrir algumas questões na nossa cabeça referente a essa imagem, né? Tipo, o porquê das coisas estarem acontecendo do jeito que elas estão, né? Isso daí vai deixando as coisas mais interessantes. Esse é o melhor e o mais fácil jeito de se conseguir vender seus desenhos, tá? Então, se você conseguir entender isso, você já tem já um ótimo começo para poder começar a vender seus desenhos. Eu vou pegar mais imagens aqui que mostram mais exemplos para vocês, ó. Isso daí é muito legal porque assim, muito fotógrafo usa isso, tá? Então a gente pode se apoiar muito nisso, ó. Por exemplo, aqui, ó, nessa cena, ó, que legal. O cara que fotografou, ele usou esse ponto de interesse para enquadrar ela, sabe? E aqui a gente tem essa, eu acho que é um guepardo, é uma, não sei, é um felino grande, né, de porte grande. Ele usou, né, esses 2 pontos de interesse para deixar ela em destaque. E aí todo o fundo para de ser interessante, sabe? Então aqui a gente tem já um outro modelo de composição, né? Um jeito da gente compor, colocando, sei lá, um personagem aqui, né? Vamos dar uma apagadinha, ó. A gente poderia colocar um personagem aqui, sei lá, tipo, posando assim, sabe? Bem descontraído. Isso daqui é mais para aula de gestures, tá? Tá vendo? Ele tá bem mais tranquilão. E aí a gente tem toda a cena aqui. A gente poderia colocar outras coisas, sabe? E é assim que a gente meio que vai usando isso, pra gente poder criar essas composições, né? Além da regra dos terços, né? Que você pode usar, que é um recurso assim absurdo de excelente. E só ele já estava mais do que o suficiente para você poder criar diversas e várias ilustrações legais, ó. Coisas assim, tá ligado? Olha isso aqui que foda, ó. E é só um ponto de interesse. A imagem ela acaba se tornando até mais leve, porque ela, tá ligado? Ela só tem isso. É muito tempo, muita área de respiro, sabe? Olha outra imagem aqui que é bem legal. Ó, bastante área de respiro, sabe? Aqui dá pra quem for ver a cena, né? Respirar mais, ficar mais suave, né? Vendo isso. Então é bem legal, é bem interessante. É, vamos lá. Além desse recurso que a gente tem, né? Que é a regra dos terços, vocês podem usar também o, a proporção de Fibonacci, proporção áurea, né? Que é essa forma aqui, né? Que ela vai, ela vai circulando, né? Até encontrar em um certo ponto, né? E aqui a gente também tem a regra dos terços, ó. 2 áreas de respiro, né? Que dá pra gente ver, pra gente facilmente aqui imaginar aqui
uma divisão, né? E a gente tem também a questão do Fibonacci, né? Ela aproveita essa área de respiro, cansa o visualizador de volta e volta para um respiro. Por isso daqui acaba se tornando uma imagem mais leve, mais suave, né? Aqui, ó, deixa eu pegar uma outra que a gente tenha também. A gente tem mais Fibonacci. Dá uma olhada nisso, que legal, ó. A minha imagem é até menor, né? Tá vendo que, tipo assim, aqui é tudo respiro, né? E aqui a gente tem uma área totalmente cheia de coisas, né? A ideia, na real, do Fibonacci é você fazer o seu espectador, né, caminhar sobre a imagem até o ponto que você queira, né? Tem uma arte minha, deixa eu pegar ela aqui para vocês verem, para vocês poderem entender. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A arte é essa daqui, ó. Eu apliquei o conceito do Fibonacci nela, ó. A gente tem aquela régua vindo aqui, rodando, e ela vai indo até chegar no rosto dele. Entendeu? Então a ideia é usar essas réguas, esses grids, para você poder conseguir contar a história que você quer contar, né? Por mais que ela seja ainda uma história meio subjetiva ou até difícil de ser compreendida. Mas, por exemplo, nessa cena aqui, né, a gente tem um segundo dele, né, meio que saindo ou meio que voltando para esse colar dele, né, aqui pro anel também, entendeu? Então dá pra gente pensar que o que que é essa magia, né? Será que ele cria um fantasma dele? Será que é o espírito dele, tá ligado? Quem que é esse personagem? O que que ele tá fazendo? Lógico que aqui ele tá, no caso, tá só posando, né? Mas a ideia da composição também é poder contar a sua história. Então, quando você for criar os seus próximos desenhos, não cria só um desenho de um personagem parado posando. Tenta pensar a história do que é que aquele desenho conta. Porque é isso que vai fazer as pessoas quererem ver mais esse desenho, querer comprar esse desenho, entendeu? Querer te gerar valor, porque você está gerando valor para elas. E como eu costumo dizer, né, eu já falei até alguns vídeos atrás aí, é, a gente não vende desenho, a gente vende histórias. A gente dá um desenho de brinde pro povo. É isso que acontece. Para você poder vender bem desenhos, tá ligado? Você vende histórias. E aí você desenha e dá de brinde isso, tá ligado? Então a ideia da composição é: usem regra dos terços, usem escala de Fibonacci e entendam a questão do valor tonal, para vocês poderem, né, dar o destaque aos personagens que precisam de ser destacados, né? Que é o caso desse daqui, ó. Por exemplo, eu queria destacar ele, eu queria destacar o fantasma. O que que eu fiz? Eu deixei um fundo mais cinza, o fantasma é branco e ele é mais voltado pro preto, ó. Que é esse modelo aqui, ó. Cadê? Esse modelo aqui, ó, que eu usei, ó. O fundo é mais cinza, o personagem é mais preto, e aí eu tenho um fantasma que ele é branco, né? É porque aqui no caso seria o chão, mas eu quis usar o fator do recurso do chão como se fosse um segundo personagem, né? Na cena. Então ele acaba que fica assim, ó. Sacou? Então essa é a ideia que eu quero que vocês entendam. E aí, por último, né? Agora a gente vai ter mais uma aulinha extra. Eu vou manter mais. Passar para vocês aí mais a última aula, né? Que vai ser a aula de workflow, né? Que eu vou explicar alguns métodos de desenhos para vocês. E vocês tendo uns métodos e tendo entendido todas essas aulas, pode falar lá comigo, tá? O curso com certeza vai estar aberto. Talvez esteja em promoção, talvez não sei quanto você tá vendo essa série, né? Esse cursinho aí, esse mini curso. De como você vender seus desenhos, tá? Se você já domina isso daqui tudo, você tá mais do que preparado para poder ganhar dinheiro, cara. Fazer um salário mínimo aí, sossegado, no conforto da sua casa, entendeu? Só desenhando e fazendo o que a gente ama fazer. Show? Beleza, então. Então vejo você já na próxima aula, que vai ser uma aula sobre método de desenho. Fechou? É isso.